Estão me ouvindo? Agora sim. A princípio estava normal. Bom, mas eu quero agradecer ao convite, Eduardo. Eu fico muito honrado de estar participando dessa mediação, dessas duas grandes personalidades políticas que podem nos ajudar muito nesse debate, né? Quero agradecer especialmente ao tempo cedido, né, que será muito importante, o Germano Rigotto, que é nosso ex-governador do Rio Grande do Sul, e ao Carlos Murim, ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República. Muito obrigado. Também quero agradecer aos demais espectadores que estão nos assistindo e gostaria de falar algumas regras básicas antes de iniciarmos, para que não haja nenhum problema durante a nossa transmissão. Peço que todos mantenham suas câmeras e seus microfones desligados. Tá? A apresentação do debate terá duração de 20 minutos para cada debatedor. Todas as perguntas podem ser realizadas através do chat, que serão repassadas aos palestrantes ao final das apresentações, para que possamos realizar um debate após a apresentação. Bom, eu vou fazer então uma introdução breve para poder encaminhar logo a minha pergunta aos debatedores, tá? Hoje, o tema principal do nosso debate é os desafios da governabilidade com os impactos da pandemia do Covid-19. Como sabemos, a pandemia do coronavírus afetou a vida de todo mundo, mudando hábitos e formas de trabalhar. Por exemplo, lá no jornal, a empresa onde eu trabalho, o Jornal do Comércio, hoje estamos trabalhando com cerca de 90% dos colaboradores em home office, coisa que era inimaginável há um tempo atrás. E sabíamos que tínhamos as ferramentas tecnológicas adequadas para isso, né? Mas fomos surpreendidos positivamente com a rapidez com que as pessoas se adaptaram e a efetividade, o resultado do trabalho que estamos tendo com isso. Já estamos mudando nossa forma de pensar, né, com algumas questões do coronavírus. Agora, falando um pouco do âmbito nacional... Alô? Rapaz, eu não estou conseguindo... Vocês estão me vendo aí? Alô? Oi? Oi? Alô? 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 Vocês estão me ouvindo? Muito bem, estamos te ouvindo bem, Giovanni. Estão ouvindo? Ah, tá, é que acho que entrou um áudio agora aqui. Então, falando um pouco do âmbito nacional, né? Estamos vivendo um desafio na saúde pública e, ao mesmo tempo, também na econômica, né? Isso está gerando uma grande preocupação nos governos, já que muita gente precisa de ajuda e já estamos vendo essa questão financeira, né, nos atingindo muito forte. Então, ao mesmo tempo, os nossos governos também estão endividados já há algum tempo. Então, estamos tendo um acúmulo agora de problemas, né? Ao passo que temos a diferença entre governantes de diferentes esferas, além de polêmicas envolvendo os poderes, que acabam acentuando as divergências políticas em plena crise. Ou seja, estamos envolvidos todos no mesmo problema e, ao invés de nos unirmos, estamos nos separando por conta de políticas. Tudo isso gera grandes desafios à governabilidade dos estados, do país, e fundamentais para a sobrevivência das pessoas. Estamos falando de saúde, estamos falando de vida. Por isso, a importância de debatermos este assunto. Então, eu gostaria de encaminhar a primeira pergunta aos dois debatedores e gostaria de saber de vocês se vocês acreditam que é possível conciliar cuidados à saúde e minimizar efeitos adversos na economia com políticas públicas e ainda assim mantendo uma boa aceitação da população. Eu gostaria de passar a palavra primeiramente para o nosso ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Bom, em primeiro lugar, Giovanni, eu quero
cumprimentar o Eduardo Fernandes, nosso responsável por esta live de hoje, um trabalho que a LIDE realiza, debatendo os grandes temas nacionais e internacionais, os temas que têm a ver com o nosso estado, Rio Grande do Sul. Então, eu quero cumprimentar o Eduardo por esse trabalho realizado pelo LIDE e cumprimentar a ti, Giovanni, que é o nosso coordenador desse debate e que faz a primeira provocação. O Carlos Marum, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pelo Marum e é uma pessoa que já tantos serviços prestou ao país e tem uma bagagem de conhecimento muito grande, porque participou de governos e, mais do que participar de governos, ele teve a possibilidade de conduzir articulações políticas em momentos difíceis do nosso país. Então, eu fico muito feliz de poder participar dessa live ao lado do Marum, ao teu lado, Giovanni, tendo o Eduardo Fernandes como nosso coordenador da LIDE. Eu quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando também e dizer que essa é a grande tarefa dos governantes nesse momento. De um lado, fazer aquilo que tem que ser feito, de enfrentar os efeitos da pandemia na saúde da população. Então, tem muita gente dizendo mas não teríamos que ter as medidas de fechamento que tivemos, de isolamento social que tivemos. Isso está atingindo o comércio, isso está atingindo a indústria, isso está atingindo o setor de serviços. Na verdade, é bom que assim, a gente diga que nós não podemos olhar para o Brasil apenas, nós temos que olhar para o que está acontecendo no mundo inteiro. E no mundo inteiro aconteceu o isolamento social, mas um isolamento social muito mais forte do que aconteceu no Brasil. Se nós pegarmos o que acontece na Espanha, o que acontece na França, o que acontece na Europa, nós temos lá um pequeno início de flexibilização, e que essa flexibilização vai acontecer, Giovanni, e após 15 de maio. E ela começou em 15 de março, 2 meses, onde efetivamente houve isolamento. Quer dizer, se nós olharmos o lockdown que aconteceu lá, nós não tivemos lockdown aqui no Brasil. Nós tivemos, em vários estados da federação, medidas de isolamento social, e não diria nem que foi um efetivo isolamento, as pessoas tinham a possibilidade de se afastar das suas residências, as pessoas que quisessem ir à rua teriam condições de ir, com algumas exceções, em alguns estados onde houve medidas mais fortes de restrição a deslocamento em determinadas áreas, mas nós não fizemos nada, não tivemos nada diferente do que aconteceu no resto do mundo. Aonde no resto do mundo tivemos consequências mais fortes, porque o isolamento social começou tardiamente, o pico da pandemia, quer dizer, da curva da pandemia aconteceu mais cedo do que no Brasil, então as consequências foram muito fortes. E o que tem que ser feito? Quer dizer, os governos têm que agora, gradativamente, flexibilizar as medidas de contenção, as medidas de isolamento, mas uma flexibilização com responsabilidade. Uma flexibilização, como está acontecendo em várias partes do mundo, que acontece efetivamente com setores, em etapas, com controles, com a medição do que está acontecendo na saúde da população. Quer dizer, então, não é algo que está sendo feito de uma forma assodada em qualquer país do mundo. Então, a gente tem que compreender isso tem que acontecer no Brasil também. Quer dizer, nós estamos aí já pensando de como sair dos efeitos mais sérios da pandemia sobre a população, sabendo que nós não podemos ter um colapso no sistema de saúde, como já está praticamente acontecendo no Amazonas, como está prestes a acontecer no Ceará, como existe riscos de acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, o que é o colapso? Se nós não tivéssemos medidas de contenção, é bom que a gente aproveite um espaço como esse para dizer, se nós não tivéssemos medida de contenção, vamos lá, 70% da população vai ser contaminada de qualquer forma. A maior parte fica assintomática, não vai sentir os efeitos do coronavírus em seus organismos. Mas vamos lá, 70% da população contaminada, e se não tivesse contenção, o que aconteceria? Quantos milhares de mortes nós teríamos porque o sistema de saúde não teria condições de atender essa população, porque entraria em colapso. As pessoas morreriam sem atendimento. Então, essas coisas a gente tem que dizer. Então, o governante,
ele tem que ter a responsabilidade agora de flexibilizar as medidas, acompanhando efetivamente o que está acontecendo com relação ao número de leitos hospitalares que estão sendo utilizados, o número de UTIs, como é que estão as UTIs, como é que estão os respiradores, como é que está a testagem que tem que ser feita na população para verificar efetivamente quem é que já tem anticorpos e que pode circular sem problema nenhum, que não vai transmitir. Então, este trabalho é o primeiro trabalho que tem que ser realizado pelos governantes. É um trabalho muito sério, muito difícil e com muitas incompreensões, porque a pessoa que tem a sua atividade prejudicada, o seu emprego em risco, o seu comércio não podendo fazer aquilo que fazia, quer dizer, a indústria sentindo os efeitos disso, é claro que existe uma pressão muito forte sobre os governantes para abrir o mais rapidamente possível. Então, a tarefa de um governante nesse momento é saber a responsabilidade que tem de evitar o colapso no sistema de saúde, de evitar milhares de mortes que poderão acontecer se não houver uma flexibilização de uma forma correta, bem feita, e, de outro lado, a preparação para enfrentar os efeitos dessas paralisações. Quer dizer, se nós olharmos o que está acontecendo nos Estados Unidos, não é os 40 mil mortos que tem nos Estados Unidos como vai chegar a 60 mil. Nessas semanas, são 20 milhões de pessoas que buscaram auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Isso é no mundo inteiro. E no Brasil, os governantes vão ter que enfrentar uma situação de crescimento do desemprego, do crescimento de problemas da saúde financeira de muitas empresas, que muitas, se não tiver o socorro correto, poderão desaparecer e algumas desaparecerão. Um mundo que vai ser totalmente diferente do que nós temos agora. Um mundo onde, com certeza, os nacionalismos vão ser maiores, o fechamento vai ser maior de fronteiras, quer dizer, o isolamento dos países vai ser muito maior, muito menos integração nós vamos ter nesse mundo que teremos pela frente, o que vai atingir o comércio internacional, que provavelmente vai sofrer muito, e o Brasil tem uma vantagem, que o Brasil tem um superávit na sua balança comercial, em cima principalmente do agronegócio. Nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo, e a China, que vai cair 6,7% do PIB, caiu 6,7% do PIB no primeiro trimestre, que deverá andar para trás 6, 7% do seu PIB nesse ano, quando teria que crescer 7,5%, ela vai ter negativo 6,5%, a China vai ter que continuar alimentando sua população. Pode diminuir a importação de minério de ferro, mas não vai diminuir a importação de alimento, de commodity agrícola. Então, nós ainda vamos pagar um preço menor quando se fala em exportação, porque nós somos grandes exportadores de commodity agrícola e o mundo vai precisar se alimentar. Então, mas os efeitos serão enormes, porque realmente nós vamos ter um mundo totalmente diferente, muito mais desafiador para quem está no governo, com muito mais cobranças para quem está no governo. Tu imagina, Giovanni, eu digo a todos que estão nos assistindo, o Marum, que vai participar, qual é a situação dos estados? Os estados hoje estavam, alguns mais, outros menos, com um problema fiscal terrível. Tu imagina, o governador Eduardo Leite, outro dia eu vi uma entrevista dele dizendo que em 3 meses o Rio Grande do Sul perderia 2,5 bilhões no ICMS. Em 3 meses. 2,5 bilhões da arrecadação do ICMS. Quer dizer, a situação difícil se agrava muito mais. Aí alguns dizem, mas o governo federal não pode socorrer os estados. Não, a gente tem que lembrar que nós vivemos numa federação, os estados têm que ter responsabilidade, têm que ter controle no gasto, têm que reduzir tudo que puderem reduzir. Agora, o estado não pode emitir moeda, o município não pode emitir moeda, o estado não tem como emitir títulos e colocar títulos no mercado. Então, é necessário, sim, que dentro deste processo, com responsabilidade, com ações de cada governante na área estadual e municipal, para enfrentar os efeitos dessa pandemia na economia, que serão terríveis. Quer dizer, não no Brasil. O Brasil se fala em não andar para trás no seu PIB de 2,3%,
até 5,3%, segundo o Banco Mundial, que nós andaríamos para trás em 2020. A França vai andar 7%, segundo o Banco Mundial. A Itália, 8%. A China, eu já falei, 6,7%, e assim o mundo inteiro. Então, os governantes, nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, terão que saber que a cobrança vai ser muito forte e o trabalho de enfrentar essas consequências da epidemia na economia serão, talvez, algo que nenhum governante enfrentou ao longo da história. Nós tivemos a crise com a quebra do Lehman Brothers, quando a gente sentiu aquela crise financeira internacional, mas os efeitos não têm nada a ver com os efeitos que nós estamos tendo agora na economia dos vários países espalhados pelo mundo aí. Então, os governantes vão ter que dar respostas. Quando a gente olha o governo federal e a gente diz o seguinte, alguns dizem, o governo federal também não pode estar socorrendo os estados, a dívida pública cresceu, a dívida pública vai chegar perto de 100% do PIB, acendendo luzes vermelhas, amarelas, podendo determinar um problema de redução do risco Brasil, tá? Ali adiante, quer dizer, uma situação ruim para quem lá no futuro vai querer investir no Brasil, mas nós sabemos que o governo federal ele tem que fazer o que está fazendo, socorrer os mais vulneráveis. O governo federal tem que olhar para a indústria, olhar para o comércio, olhar para o setor de serviços, para as micro e pequenas empresas, para as médias empresas, principalmente descapitalizadas, tá? E que vão precisar de socorro. E aí tem que entrar o sistema financeiro estatal, aí tem que entrar o BNDES, aí tem que entrar o Banco do Brasil, aí tem que entrar a Caixa Econômica Federal, e aí tem que entrar os bancos privados. Quer dizer, no momento que tu flexibiliza, tu diminui aquilo que está retido no Banco Central, tá? E que tu pode fazer com que o crédito chegue mais fortemente na ponta, nós vamos ter que ter a presença forte dos bancos privados, do sistema financeiro privado. Então, o governo federal ele vai ter um papel enorme nisso tudo. Agora, além das ações dele, ele tem que socorrer os estados e municípios. Se alguns podem dizer, não, mas também os estados que se virem para pagar os seus funcionários. Tá? Se não tiver dinheiro para pagar, nós vamos ter paralisação da educação, nós vamos ter paralisação da segurança, nós vamos ter paralisação da saúde, eu estou falando em serviços essenciais, tá? E nós vamos ter um colapso nos estados se não tiver o socorro federal para as consequências dessa pandemia nos estados. Eu repito, o estado não pode emitir moeda, o estado depende de autorização federal e de um aval federal para fazer qualquer financiamento. O estado, e quando eu falo estado, eu estou falando no município, tem todo um conjunto de restrições que o governo federal não tem. Então, o socorro federal vai ser muito importante para os estados nesse momento. Não é o Plano Mansueto modificado, não é o projeto que estava sendo preparado lá pela Câmara Federal, é outro projeto, mas, com certeza, esta ação do governo federal, levando a mão na direção de estados e municípios, é fundamental. Então, eu diria, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas até para que o Marum possa entrar nessa conversa, eu diria que Giovanni, eu diria que é um grande desafio de quem está no governo. Quem está no governo, em nível federal, em nível estadual e municipal, vai enfrentar situações que nenhum governante enfrentou ao longo da nossa história. Eu não tenho a menor dúvida disso. Primeiro, enfrentando os efeitos da pandemia na saúde, evitando um colapso. Isso tem que se evitar ainda. Nós poderíamos ainda ter colapso no sistema de saúde pelo Brasil afora. Tá? Podemos colapsar o sistema de saúde pelo Brasil afora e morrer gente sem atendimento. Então, este cuidado tem que ter. A flexibilização tem que ser com muita responsabilidade, né? Olhando para isso, e, ao mesmo tempo, a flexibilização tem que ser acompanhada de medidas fortes para enfrentar os efeitos na economia do quadro que nós estamos vivendo. Exposição, agora nós vamos nos aprofundarmos mais tarde. Então, eu passo a palavra para o Carlos Marum. Ele tem até às 11h40, a 20 para meio-dia, para poder fazer essa exposição. Não é muito tempo, mas vamos tentar fazer a maneira que dá.
Olha, em tempo de trabalhar em casa, eu estou sem o meu relógio. Então, você me avisa aí. Tá, pode deixar que eu controlo. Eu vi que eu estou sem relógio, tá? Mas aí Tá você ótimo. faz o final, me corta, me avisa, porque, estando fora da política, eu continuo com o cacuete de político. E a gente ficar falando com as pessoas ouvindo em silêncio, muitas vezes é quase que um paraíso. Então, eu posso me perder em devaneios. Me avisa se eu estiver ultrapassando esse tempo. Ótimo, bom? pode deixar que eu te aviso, sim. Eu vou te dizer o que eu penso nesse momento da governabilidade. A governabilidade vai ter que ser exercida pelos que são governantes. Tá? E é fundamental conhecermos digamos, o que pensam nesse momento aqueles que nos governam. Tivemos aí as palavras de um governante, de um homem que já teve a responsabilidade de governar o Rio Grande, de uma pessoa reconhecida nacionalmente pela sua serenidade, por sua capacidade, que é o governador Rigoto. Para mim é uma honra estar aqui participando desse diálogo, não diálogo, né, já que não é um diálogo, várias pessoas estão, mas desse encontro com ele. Saúdo a vocês que organizaram o evento e agradeço a honra de estar participando. Qual é o grande protagonista desse processo? É o presidente da República. O presidente da República é o grande protagonista. E daí se conhecia um pouco o presidente. Né? Quem é o presidente? O presidente é um sindicalista, né? Começou como sindicalista dentro das Forças Armadas, que, num certo momento, decidiu efetivamente deixar as Forças Armadas e seguir o caminho político. Como político, teve 3 filhos, gostou tanto que está há mais de 30 anos na política, fez 3 dos seus filhos políticos, fora outros parentes que, em alguns momentos, tentaram disputar eleições, e se elege presidente da República como um símbolo da antipolítica. Então, é um processo que vem, desde sempre, acompanhado de uma ambiguidade. Como deputado, nunca foi um líder, um deputado baixo clero, que sempre se preocupou mais em falar não para as maiorias e nem em conquistar maiorias. Sempre se preocupou mais em conversar com as minorias que lhe apoiavam. O discurso do presidente Bolsonaro nesses anos de permanência, de participação na vida pública como deputado foi isso, foi falando para aquelas minorias aonde se encontrava o seu eleitorado. Nem contra a esquerda ele sempre foi. Houveram momentos na sua vida política em que ele, inclusive, apoiou o ex-presidente Lula e, em alguns momentos, inclusive, apoiou a sua eleição. Esse processo, o seu discurso para cada vez essa minoria a crescer, até que chegamos ao impeachment, a ruptura que foi, digamos, materializada pelo impeachment e, inicialmente, ajudado por esse radicalismo contra a política e pela incapacidade de o centro construir uma candidatura viável na eleição de 2018, ele vai para o segundo turno. A facada foi decisiva. Olha, eu penso que ele ganhava com ou sem facada. Acho até que a facada ajudou, porque existe esse sentimento de, digamos, de solidariedade para quem, obviamente, é vítima de uma tentativa de assassinato, como foi o presidente. Mas eu penso que ele venceria com ou sem facada. Mas ele vai para o segundo turno e ali ele se aproveita do antipetismo, que era muito forte naquele momento, e acaba vencendo as eleições por uma razoável margem de votos. Começa bem. Eu vou lhe dizer, eu estava lá. Começou bem, no meu modo de ver. Eu penso que essa opção dele, por não dividir com os partidos a responsabilidade pela indicação dos ministros, eu acho que foi positivo. É um novo momento. Nós, no governo Temer, fizemos a opção, o presidente Temer fez a opção que em determinados momentos eu até considerei exagerada. Eu até aconselhava o presidente,
vamos pedir que o partido nos indique 3 nomes, né, para que nós possamos, então, que caiba ao senhor, então, a palavra final, ou seja, 3 nomes, 2 nomes. O presidente, em certo momento, até concordou, mas na prática não foi isso que aconteceu. Os partidos indicaram ministros em vários ministérios importantes, tá? E muitos desses ministros, em vários momentos, se sentiam mais comprometidos com o partido que o indicou do que propriamente com o presidente que os nomeou. Eu penso que então foi positivo. O presidente Bolsonaro, olha, os ministros indico eu, não vou conversar com os partidos a respeito da indicação de ministros. Achei importante. Estabeleceu a necessidade de redução dos ministérios, nós havíamos reduzido de 30 e alguma coisa para cerca de 25, e a ideia inicial do presidente Bolsonaro era de 15 ministérios e acabou assumindo com cerca de 20 ministros. Ali se destacaram 3 ministros, né, que desde o início se colocaram ou foram colocados na condição de superministros. O Guedes, que já, digamos, reuniu em torno de si o que era o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento, e transformou seu ministério, né, se transformou num superministério. O Moro, que já trouxe o Ministério da Segurança, que foi um ministério que apresentou grandes resultados no nosso governo, somando o da Justiça, se transformou num superministro, e o nosso colega, que foi meu colega na Câmara e conhecido de vocês, o Onyx. O Onyx passou a ter e eu estou querendo chegar na articulação política, na governabilidade nesse sentido. O Onyx passou a ter um superministério com uma supermissão que eu considerei quase que excessiva. No governo Temer, eram divididas as responsabilidades da Secretaria de Governo, cuja a chefia eu exerci, da Casa Civil, que era tocada na época pelo Padilha, né? Padilha exercia o centralismo de governo, né? Articulava dentro do governo. E eu, claro, com exceções, não estou dizendo que isso seja uma matemática do 2 mais 2 é 4. E eu era o articulador junto à política e junto à sociedade. Então, um ministro que tinha alguma questão a tratar no âmbito do governo e que precisava ser mediada por um escalão um pouco, digamos, que é onde existia um conflito com outro ministério, conflito de opiniões, e que precisava ser mediado num nível superior, digamos, procurava o Padilha, procurava a Casa Civil. Um deputado procurava a Secretaria de Governo, um prefeito procurava a Secretaria de Governo, um governador procurava a Secretaria de Governo. Isto a grosso modo. O Onyx reuniu tudo em torno dele. É muito trabalho, né? Se você acompanhar quem andou para Brasília, via que os últimos ministros a deixarem o Palácio do Planalto éramos diariamente eu e o Padilha. E não que ficássemos lá por simplesmente vontade de ficar lá dentro, que tínhamos o que fazer. Tínhamos o que fazer. Quando o Onyx aglutina tudo isso em torno de si, acaba que, eu não sei o governo, mas acaba que a política, a institucionalidade política começa a sentir falta de uma maior articulação. E começam também a surgir problemas intra-governo. Nessa área especificamente, num certo momento da transição, eu, por exemplo, não tive o que fazer na transição. Por quê? Porque a Secretaria de Governo estava sendo extinta. Aí, daqui a pouco, o presidente Bolsonaro, não, o secretário de Governo vai ser o Santos Cruz. Bravo. General Santos Cruz, general competente, mas que não tem nem cara de articulador político. Cara de comandante de tropa. E chega ali meio sem função, já que o Onyx era o homem do centralismo de governo e da articulação política, e ali já começa a se estabelecer uma série de conflitos internos no governo. Isso
foi se sucedendo, momento a momento, resultou na saída inicialmente do Bibiano, depois na saída do Santos Cruz, que foi, eu digo, o Santos Cruz foi ministro porque o presidente Bolsonaro queria ele como ministro, seja do que fosse. Queria ele ali no plotô, ali na Secretaria de Governo, porque queria ele perto. Ele era um amigo, homem de absoluta confiança, que acaba saindo do governo com cerca de 6 meses de exercício da função. E aí isso vem avançando nesse permanente conflito interno, onde, em alguns momentos, até nos parecia que o governo fazia oposição a ele mesmo, já que o PT e as emendas como oposição nesse ano de 2019 foram praticamente inexistentes. E é nesse conjunto de coisas que nós chegamos à pandemia. Ali, no meu modo de ver, o presidente da República comete um erro fundamental, que é o erro de subestimar a pandemia. Ele subestimou a pandemia. Ele, seguindo o pensamento da extrema-direita no mundo todo, tá? E também o pensamento do presidente Trump, ele subestima a pandemia. Ele realmente passa a acreditar que é uma gripezinha. E, quando declara que é uma gripezinha, não exerce uma função aglutinadora e de comando que se fazia necessária naquele momento e abre espaço para que outros ocupem essa função. Quando o presidente é uma gripezinha, o que resta fazer? Vamos trabalhar. E foi isso que aconteceu pelo Brasil. Dentro do governo, tanto o ministro Mandetta quanto o ministro Guedes começaram a buscar soluções e os governos, cada um por si também, começaram a tomar medidas sem que houvesse uma necessária coordenação central do governo. Daqui a pouco, o que se vê? A população começa a gostar e aprovar aqueles que estão trabalhando no combate à pandemia, que não era o caso do presidente, que achava que era uma gripezinha. E isso começa a fazer surgir no Brasil novos protagonistas, coisa que não acontecia até então. No governo federal, destacou-se o Mandetta. E nos governos estaduais, a princípio o governador Dória, nesse sentido, e o governador do Rio Grande do Sul, o governador Leite, né? o governador do Rio de Janeiro passou a tomar. Isso levou a um confronto. Levou a um confronto no momento que nós não precisávamos ter confronto, no momento que nós necessariamente teríamos que ter união. E é nesse momento que nós estamos agora, no momento de encontrar um espaço de convivência nesse confronto. A Câmara começou a atuar, o Rodrigo Maia virou protagonista. Por quê? Porque as principais medidas tomadas no âmbito nacional em relação à pandemia aconteceram dentro do parlamento e até por iniciativa do parlamento. A questão do orçamento de guerra, a questão dos R$6, um debate que o auxílio aquele emergencial passou de R$200 para R$600 para os cidadãos. Começaram essas atitudes, essas decisões, a serem tomadas no âmbito do parlamento. Então, o que nós vimos? O presidente se isolando numa ideia da não gravidade da pandemia, e quem estava trabalhando com o reconhecimento de que a pandemia era grave foi crescendo na aprovação da população, inclusive nas redes sociais, e que daí se transformou quase que numa tragédia no âmbito interno do governo. E é nesse sentido que nós chegamos aqui. Nesse sentido do vai e volta, o presidente ainda tateando, não bem sabendo o que fazer nesse processo, conseguiu retirar o Mandetta depois de muita indecisão, mas no momento que retirou o Mandetta, no lugar de colocar lá alguém que pensava como ele, não fez isso. Não colocou o Osmar Terra, não colocou o nome daquela infectologista médica japonesa de São Paulo, Taniguchi, parece. Não colocou o Zanotto, que defendiam publicamente, médicos que defendiam publicamente o pensamento do presidente. Ele não ousou fazer isso, ele coloca um outro ministro que chega e diz: olha, eu só sei que eu não sei.
e que, de pronto, não aceitou apoiar, digamos, ou determinar que fossem tomadas medidas em conformidade com o pensamento do presidente. O próprio presidente teve ali um momento de humildade. Disse, olha, é Heinz, né? Como é o nome do ministro? Pega o que o Mandetta pensa, divide por 2, pega o que eu penso, divide por 2, quem sabe aí tu encontra o caminho correto a ser seguido. E essa digamos, ambiguidade chega no domingo passado a essa trágica participação do presidente naquela manifestação absolutamente antidemocrática e totalitária, 19 de abril, em frente aos quartéis, trouxe pela primeira vez uma divisão interna entre a ativa e a reserva dentro das Forças Armadas. Né? Alertado o presidente no outro dia, já sai ali do... Foi uma das boas entrevistas, primeira vez que eu vi uma entrevista boa naquela saída ali do Alvorada. Né? Que ele diz, olha, pessoal, peraí, eu não quis dizer que o STF merece... Ou seja, reafirmou um compromisso com a democracia, alertado disso. Se revela ontem, ao final da tarde, que ele tem uma negociação ampla, já estabelecida, ele, pessoalmente, conduzindo uma negociação com o Centrão, quando ele foi lá agradar aquele público, né? Essa questão do agradar o público fiel, muito forte na trajetória do presidente Bolsonaro. Quase que a gente está atuando com um governo que atua pelo diário oficial, com um governo que atua nas atitudes do presidente. Quer dizer, ele não precisava ter ido, mas ele almoça com os filhos no domingo e decide ir uma manifestação que sabia que pediu às 5 e que foi uma participação dramática. Então, é nesse contexto que a gente tem que achar os caminhos. De um presidente. Quem é o presidente? É um homem honesto, certo? É um homem honesto. Não é um homem ligado a esquemas grandiosos na área, digamos, na área da economia, não é um homem ligado a esquema, até eu acredito que bem intencionado. Acho que, no fundo, ele quer um Brasil melhor, em conformidade com o que ele pensa que seria esse Brasil melhor, mas que tem uma dificuldade extrema de conviver com outros protagonistas da cena política que também tenham projeção. Tem que se achar agora, e é o que o MDB está tentando fazer, achar um caminho de consciência pacífica, não de apaixonamento, né? Entre a atuação do Poder Executivo, a atuação do Poder Legislativo e a atuação do Poder Judiciário. Tem que achar espaço de convivência. E eu penso que é nesse sentido que nós vamos avançar até o fim da pandemia e avançar até o final de 2022, onde assumirá o presidente eleito, o presidente ou a presidente eleito, ou o presidente reeleito para um segundo mandato. Eu não vejo aí que haja uma sincera sinergia na atuação desses poderes, né? Mas acredito que, até porque ninguém tem força para efetivamente derrotar o outro. Então, quando ninguém tem essa força, tem que, obrigatoriamente, vai ter que ser encontrado um espaço de convivência, né? Um espaço onde seja permitida a tomada de decisões que necessariamente terão que acontecer para que o Brasil avance. E eu penso que esse vai ser o caminho daqui para frente. Em grosso, encerrando. Muito. Encerrando. Primeiro, temos que, nesse momento, é a minha visão, socorrer. Cabe ao governo federal, nessa hora, o socorro. Socorro a cidadãos, socorro a empresas, socorro a estados e socorro a municípios. Cabe nesse momento, porque socorro a cidadãos e a empresa é óbvio, que se a economia deixar de existir, não existe ajuste fiscal que possa acontecer com uma economia falida. Então, esse socorro, nesse momento, é um investimento. Da mesma forma para estados e municípios. Estados e municípios vêm, por erros diversos, né, vivendo uma situação fiscal dramática,
não é o momento de se atrasar salários, de avançar em demissões. Por quê? Porque o Estado precisa dos seus servidores, os estados, os municípios precisam dos servidores para esse enfrentamento, né? E porque, como já bem falou, o rigor é o Estado, que concentra mais de 65% dos recursos, é a União que concentra mais dos 65% dos recursos arrecadados como impostos, como tributos no país. É a União que detém reservas internacionais, cuja uma pequena parte pode ser utilizada, na nossa visão, nós entendemos que deve ser mantidas reservas robustas, né? Mas existe ali pequena parte que pode ser utilizada e haja visto os valores que eles estão, uma pequena parte é importante, e porque pode emitir moeda através da emissão de títulos e que pode, dessa forma, irrigar o mercado. Em termos gerais, essa é a minha opinião a respeito disso. Ótimo, Carlos Mourinho. Muito obrigado pela tua exposição. Fui pontual? Foi pontual. Tá bom, foi então. pontual. Agora a gente pode dar continuidade nesse assunto através do debate que a gente vai fazer agora. Então, eu passo a palavra para o Eduardo Fernandes. Ele tem algumas perguntas para serem feitas, né, através do nosso público. Então, pode ficar à vontade aí. Sinta-se em casa, Eduardo. Obrigado, Giovanni, pela ótima condução, pela introdução do assunto. Hoje nós temos certeza que estamos com dois grandes entendedores que podem nos dar um panorama de forma muito bem colocada, o ex-governador Rigoto, o ex-ministro Marum, sobre esse tema que talvez hoje seja o tema mais importante no país, visto a polarização que nós temos entendido, recebido, visto, tanto de... Hoje as mídias sociais, elas têm contribuído muito para atitudes de polarização, de raiva, e isso também tem impactado muito na questão dessa governabilidade, onde a gente vê o governo federal se comunicando de uma forma e, às vezes, o chamado gabinete do ódio, onde se colocam algumas situações contra governantes, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alguns governadores têm sido alvo disso. E eu acho que eu queria entrar um pouco no assunto aí de economia e junto também com o da saúde. Para os dois, na esfera federal e na esfera estadual. Na esfera federal, de que forma a gente pode entender, de que forma isso pode impactar naquilo que a gente vinha acompanhando, que era o país retomando uma janela de crescimento, com algumas reformas já sendo encaminhadas. A gente sabe que a comunicação entre governo e legislativo federal não era muito boa, mas agora parece estar mais difícil. E de que forma, hoje também, como governadores, também, que tem também tido alguma turbulência da comunicação, eu queria entender de que forma o governo federal poderia melhorar e fazer com que a gente retomasse a economia, retomasse os rumos do país de forma mais rápida. E olhando na esfera estadual, e aí a gente tem um ex-governador aqui para colocar, de que forma construir isso estadualmente, junto ao legislativo, junto à sociedade civil organizada, para que o estado do Rio Grande do Sul também não seja tão impactado com todo esse lapso do coronavírus. Então, eu passo ao governador Rigoto e depois ao ministro Marum. Bom, Eduardo, primeiro eu quero dizer o seguinte, nós temos que ter uma estratégia clara de enfrentamento da crise, tanto pelo governo federal como pelos governos estaduais. Eu vejo no governo federal uma equipe no Ministério da Fazenda altamente qualificada. O presidente Bolsonaro, no meu modo de ver, ele escolheu a ala militar, pessoas com grande formação, um grupo muito bom de militares que foram para dentro do governo. Na Fazenda,
na economia, ele tem, ao lado do Paulo Guedes, uma bela equipe. Ele tem outros ministérios, o Tarcísio, um grande ministro. Eu poderia citar o Moro, o Tarcísio, outros ministros que se destacam e que vão ter um papel importante nesses encaminhamentos para a saída da crise ou para enfrentamento dos efeitos na economia. Então, Eduardo, o principal é ter uma estratégia clara de enfrentamento da crise. E a crise vai ser séria. Quer dizer, nós vamos ter nesse ano, no Brasil, o governo federal vai ter um déficit de 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais é o déficit que nós teremos. Havia uma previsão no início do ano, quem sabe, de um déficit de 80, 90 bilhões, lá 500 bilhões o déficit, pelas ações que o governo está tomando e outras que terá que tomar, né, para fazer minimizar os efeitos dessa crise junto aos agentes econômicos, junto ao comércio, junto à indústria, junto ao setor de serviço, junto aos mais vulneráveis, junto para enfrentar o desemprego que crescerá e que já era enorme. Então, nós temos uma bela equipe no Ministério da Fazenda que tem condições de encaminhar isso. Tá? Nós temos a possibilidade, então, de, no Estado, ter também, se houver ajuda federal, que é fundamental, não para o Rio Grande do Sul, para todos os estados da federação, eu repito, os 40 bilhões que o governo federal falou de transferência direta para estados e municípios é pouco. Não é aquilo que tinha sido colocado, aquele projeto que tinha sido elaborado dentro do Congresso Nacional, que não estabelecia claramente qual era o limite de ajuda, mas 40 bilhões de ajuda para todos os estados e municípios dentro do quadro que nós estamos vivendo é pouco. Então, o governo federal vai ter que avançar nesse auxílio a estados e municípios. A questão do auxílio aos vulneráveis, a população menos assistida, mais desassistida, que está com dificuldades de enfrentar os efeitos da pandemia, eu não tenho dúvida que os R$600, que atingem em torno de 70 milhões de pessoas, chegando nesses 70 milhões de pessoas, por 3 meses, amenizam o problema dessas pessoas, amenizam, não resolvem. Tá? Então, nós vamos ter que ter uma estratégia clara para enfrentar essa crise de parte tanto do governo federal como do governo estadual. Eu repito, vai ser o maior desafio que os governantes tiveram ao longo dessas dezenas e dezenas de anos aí. Tá? Eu não sei se em algum momento da nossa história o desafio vai ser tão grande como esse, Eduardo. Tá? Para um presidente da República, para a sua equipe, para um governador, para a sua equipe, para os prefeitos. Eu acho que misturar, eu estava ouvindo o Marum falar na questão de eleição de 2022, que alguns já estão colocando na linha de frente aí, o Marum disse, parece que já tem uma disputa com governadores por causa da eleição de 2022. É um crime que se comete contra o país misturar o enfrentamento da pandemia com a eleição de 2022. Nós não sabemos nem o que vai acontecer com a eleição de 2020. Com certeza não vai acontecer em 4 de outubro. Poderá passar para 15 de novembro, ou quem sabe para adiante. Não sabemos nem o que vai acontecer com a eleição de agora, a eleição municipal. Agora já vamos começar a misturar a questão da pandemia, o enfrentamento da pandemia, com a eleição de 2022, né? Com a eleição presidencial de 2022. É um crime que se comete contra o país. Essa radicalização à direita e à esquerda, uma radicalização que tu olha nas redes sociais, é uma coisa absurda o que está acontecendo. As pessoas não respeitam quem pensa diferente. Quer dizer, o processo de radicalização é tão sério que determina uma divisão na sociedade que faz mal para o país e que nós teríamos que ter mais união para enfrentar os efeitos dessa pandemia. Quer dizer, aí tu, por questões políticas, por questões eleitorais, por uma eleição lá de 2022, por uma coisa maldita que foi colocada errada por um ou por outro, tu radicaliza e tu leva a um sectarismo, a um fanatismo que aparece nas redes sociais, que não vão ajudar o país a sair da situação que nós estamos vivendo, que não é exclusiva do Brasil, é do mundo inteiro. Eu repito, o mundo, após essa pandemia, vai ser diferente. Tá? Provavelmente nós vamos ter países mais, eu repito, um processo de desglobalização, de maior nacionalismo, de maior populismo, que é um problema. Tá? Mas isso é consequência dessa pandemia no mundo inteiro.
Então, nós temos que ter o mínimo de união para enfrentar isso. E os governos têm que ter uma estratégia clara, definida, não improvisação, não tomar as medidas em cima da perna, sem exatamente um estudo mais aprofundado para ver os efeitos disso. Então, os governos têm que ter estratégia clara de enfrentamento da crise, que muitas vezes a gente não enxerga isso. Muitas vezes tu não está enxergando isso. Tu está enxergando improvisações. E a improvisação termina levando à utilização pior de recursos públicos. Eu acho que o presidente Bolsonaro, quando ele diz que ele não tem que olhar para a velha política e que ele não tem que cometer os erros que outros governos cometeram, eu acho que ele tem razão. Eu acho que aquele troca-troca, aquela dar espaço em troca de apoio. Agora, isto que ele diz, não quero fazer o que outros fizeram errado, mas só um pouquinho. A necessidade de diálogo. E o diálogo passa principalmente pela figura do presidente. O presidente pode pensar diferente de outro, mas não custa respeitar quem está pensando diferente, tentar dialogando, mostrar o caminho a ser seguido. Isso é a tarefa de um chefe de Estado, de um chefe de governo. Isso é a tarefa de alguém que nós temos uma república presidencialista para aprovar reformas estruturais, como a reforma tributária, como a reforma administrativa, como a revisão do Pacto Federativo, reformas que nem chegaram no Congresso Nacional. A administrativa e a tributária, o governo ainda não disse o que pretende com relação à tributária e administrativa. E, às vezes, se cobra do Congresso Nacional por que essas reformas não avançaram. Não tem uma decisão efetiva de governo de que elas devem avançar, porque não mostrou o que quer na reforma tributária e na reforma administrativa. Então, tem que ter liderança, tem que ter clareza na estratégia de enfrentamento à crise, tem que ter diálogo, e o diálogo é fundamental, e o diálogo não significa dar cargos em governo, dar espaços em governo, dar favores indevidos em governo. O diálogo é fundamental num governo, e esse diálogo tem que ser com os outros poderes, e esse diálogo tem que ser com a sociedade. E eu vejo, às vezes, a tentarem, sabe, de alguma forma, com uma declaração, com uma tomada de posição, respeito à imprensa. Eu posso divergir de alguma coisa que um órgão de imprensa está fazendo ou está dizendo, mas numa democracia tu tem que respeitar a imprensa. Tu tem que acreditar que, efetivamente, a liberdade de imprensa é fundamental para a gente, inclusive, ajuda a encontrar os caminhos que precisamos encontrar. Então, ao lado do que foi colocado, eu diria que o diálogo é fundamental e a definição mais clara de uma estratégia de enfrentamento da crise pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos governos municipais. O desafio é enorme, mas se isso acontecer, eu acredito que com mais união nós vamos ter mais facilidade de enfrentar essa crise. Obrigado, governador Rigoto. Eu vou passar a palavra agora ao ex-ministro Marum, que tem essa experiência de já ter estado à frente lá do governo federal e também já ter passado por algumas crises também e poder colocar de que forma isso, porque a governabilidade realmente é o eixo para todo o desenvolvimento de um país. Então, na minha visão, e manter isso é fundamental. Então, na sua experiência, e colocar de que forma governos federal, poder legislativo, governadores, pode se construir isso da melhor forma depois de tudo isso que tem acontecido. Bom, eu já de pronto digo que faço minhas todas as palavras do Rigoto. Né? Não faço nenhum reparo a elas e nem poderia expressar aqui qualquer divergência ao que disse o nosso governador. Acrescento. Primeiro, penso que nós vamos ter, sim, que estabelecer, que valorizar, que o governo federal vai ter que valorizar, de alguma forma, a articulação política. Isso não é difícil. Primeira coisa que a política precisa é consideração. Consideração. Eu até... Acho que não me lembro qual governador da Bahia, eu vi esses dias uma situação que um prefeito conseguiu, de uma pequena cidade do interior da Bahia, conseguiu, depois de muito tempo, falar com o governador. Foi lá, levou uma lista de reivindicações, o governador
recebeu de pé, e diz, não levante, governador, olha, se eu não levantar para você, vou levantar para quem? Senta o prefeito vai fazendo reivindicação, o governador vai jogando no lixo. Olha, na praça, não é hora de fazer praça, meu prefeito. Não é hora de... Como é que eu vou asfaltar o acesso à sua cidade se eu ainda não asfaltei o acesso a outra cidade, que é muito maior? Como é que... Não sei. 10 reivindicações apresentadas, nenhuma atendida. Na saída, está todo mundo esperando o prefeito sai feliz. E daí, prefeito, o que ele lhe atendeu das suas reivindicações? Nada. Mas como é que o senhor está feliz? Não, eu acho que é importante a consideração. Então, a consideração na política, na articulação política, ela tem que existir. E alguns aspectos têm que mudar para que essa consideração se materialize, para que nós possamos, veja bem, construir um ambiente, digamos, de relativa harmonia para que possamos enfrentar o pós-Covid e os anos que ainda faltam até a eleição. Primeiro, o presidente tem que parar, no meu modo de ver, de apoiar, de flertar com esses movimentos totalitários que a todo momento que existem nas redes sociais e que alguns domingos resolve ir às ruas. Isso não adianta, você veja bem, o Rigoto falou bem, esses dias tinha um movimento para exigir contra o atraso na aprovação da reforma A e da reforma B, sendo que o governo não tinha nem enviado essas reformas para o Congresso. E a gente acompanha nas redes sociais uma série de pessoas aparentemente lúcidas, batendo palma, que é isso mesmo, como é que acontece? Mas nem foi. Quer dizer, isso aí, obviamente, agride a quem está do outro lado trabalhando. A questão agora dessa negociação com o Centrão está levando a uma... se puder admitir, a volta da aceitação da velha política. Eu não acredito que exista nem velha nem nova política. Eu penso que existe a boa e a má política. Eu não sou contra isso. No governo Temer, nós fizemos isso às claras. Eram os partidos que indicavam. E, claramente, todos sabiam. Quem é que foi que indicou o ministro da Agricultura? Todo mundo sabe que foi o PP que indicou o Blairo Maggi. Ou seja, a articulação política nesse sentido era feita às claras, com transparência. Volto a dizer, acho correto o presidente manter o controle da indicação dos ministros, mas quando fizer algumas e atender, digamos, sugestões dos partidos, não deve ver isso como crime. Ninguém consegue montar um governo sozinho. Você tem que contar com sugestões. E você vai pedir sugestão para quem? Para os aliados. Se você vai chamar alguém precisa de recomendação para alguém para trabalhar na sua empresa, você vai pedir para um concorrente, para um adversário? Não, você vai pedir para os teus amigos essa indicação e essa sugestão. Então, não existe nada de errado. E errado é o presidente subir numa caminhonete na frente do QG do Exército e gritar, não negocio, quando a negociação estava ocorrendo e ele era o protagonista dessa negociação. Tem que parar com essa mania de perseguição que muitos estão incutindo no presidente, que o deixa inseguro. Tem um grupo, e esse gabinete do ódio que foi citado por você, dentro do Palácio do Planalto, que está ali simplesmente para terrorizar o presidente, para assustá-lo. O presidente tem que ter mais segurança. Ele não precisa estar a todo momento, digamos, oferecendo munição para esses radicais. Ele não precisa. Ele pensa que esses serão seus companheiros de última hora até a última hora. Não vai acontecer a última hora. A última hora vai ser lá em final de 2022 ou em final de 2026, quando o seu mandato ou o mandato de reeleição chegar ao fim. Essa vai ser a última hora. Então, o presidente tem que ter tranquilidade disso, valorizar uma articulação política, valorizar. Optou por um general. Esse general Ramos já até aprendeu, está tanto tempo lá que está começando a aprender. Então, faça uma articulação respeitosa, não bajulativa e nem exigindo bajulação, mas uma articulação respeitosa, porque isso é importante para o país. Em relação à economia, a solução que nós entendemos, tivemos algumas discussões já, é a melhor solução, ou, digamos, ou a menos pior, é o encapsulamento da crise. Ela passa por esse orçamento de guerra, onde as despesas efetuadas
no combate à pandemia passam a ser consideradas realmente despesas extraordinárias. Você veja bem, nós trabalhamos com teto de gastos. A cada ano, os gastos não podem superar os gastos públicos não podem superar os gastos do ano anterior, e aí considerado custeio e investimento, acrescidos da inflação. É claro que se nós incorporarmos daqui para frente o que for gasto nesse ano, nós entramos numa rota de absoluta irresponsabilidade fiscal. Agora, se nós encapsularmos isso e, passada a crise, voltarmos na perenidade ao que era antes, nós podemos sair, mesmo com o aumento do endividamento, tá? Nós podemos sair, se mantivermos reservas razoáveis. O nosso entendimento é que dos nossos 350 bilhões de reservas, nós não podemos gastar mais do que 50. Pelo menos 300 tem que continuar permanecendo como uma demonstração ao mundo que nós temos condição de cumprir com os nossos compromissos. Então, passada a crise, encapsulado o problema, chegando, talvez, a dívida pública aos 100% do PIB, aos quais se referiu o Rigoto, se nós mantivermos uma tendência, uma trajetória de responsabilidade fiscal, nós temos, sim, condição de superar os efeitos no pós-Covid, superar os seus efeitos com mais rapidez que os outros países. Nesse sentido, tem que sobreviver. Tem que sobreviver as pessoas, tem que sobreviver a economia, tem que sobreviver os estados e tem que sobreviver os municípios. O que é esse pacote de socorro? O que ele é? Ele recompõe o ICMS de estados e de municípios durante 6 meses aos níveis de 2019. Certo? Ele é um pacote de sobrevivência. Ele é um pacote de sobrevivência. Ele volta a 2019 e recompõe isso. É claro que é necessário que a União auxilie os estados e municípios a sobreviverem da mesma forma que auxilia empresas. Eu penso que agora se chegou ao meio termo. Eu hoje de manhã acompanhei aí, conversei sobre algumas negociações que devem colocar como contrapartida a esse socorro a proibição de reajustes nos rendimentos, nos salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais por 2 anos. Eu penso que aí está se chegando a uma coisa lúcida, a um debate interessante, a uma forma interessante. Tudo bem, o governo vai fazer o sacrifício de socorrer, mas quer que durante os próximos 2 anos os estados e municípios também façam sacrifício, inclusive os seus servidores, no sentido de que nós possamos, o mais rapidamente, retornar a uma situação de ajuste fiscal que recomende que sinalize uma recuperação da nossa economia. Fora isso, nós temos que dizer uma verdade: a economia não vinha bem. A economia não vinha bem. Se nós não tivéssemos aprovado, e aí que eu sinceramente vejo uma injustiça muito grande com esses ataques dos milicianos virtuais ao Rodrigo Maia. Se não fosse o Rodrigo Maia, eu sei o que é aprovar a reforma da Previdência. Eu enfrentei a oposição do Bolsonaro, hoje presidente do então deputado Bolsonaro, do seu filho, do ministro Onyx e outros, que eram contra a reforma da Previdência há 1 ano atrás. Então, eu sei que é difícil aprovar uma reforma da Previdência. Nós sabemos que essa reforma da Previdência, se não fosse o Rodrigo Maia, não teria sido aprovada. Então, eu vejo uma injustiça nessa relação agressiva que as mídias virtuais, a partir de comando do gabinete do ódio, fazem em relação ao Rodrigo e, na verdade, a partir daí, fazem em relação ao parlamento como um todo, em relação ao Congresso. Então, eu penso, amenizar o confronto na área política e tomar as necessárias medidas que, nesse momento, têm que ser medidas de socorro. É o que de melhor e o que de necessário deve ser feito nesse momento para que, no pós-Covid, nós possamos ver o tamanho dessa cápsula e possamos efetivamente avançar. Obrigado, Marum.
eu vou passar a última pergunta, até para nós cumprirmos o horário de terminarmos ao 12h20. Depois eu passo a palavra ao Giovanni para as considerações finais. A próxima pergunta é do Thiago Coppetti, que é repórter do Jornal do Comércio, e é para o governador, para o ex-governador Rigoto, para o ex-ministro Maron. Em um ano de eleições municipais, o quanto as decisões dos prefeitos, influenciados pelo futuro pleito, pode interferir nas decisões que corretamente deveriam ser tomadas para agradar eleitores, mesmo arriscando a saúde da população? Então, governador e depois ministro, vamos seguir a mesma ordem. Bem, é bom que a gente diga que a gente não sabe o que vai acontecer com a eleição municipal. Eu tenho a absoluta certeza que 4 de outubro definitivamente não deverá acontecer eleição em 4 de outubro. 15 de novembro, uma possibilidade. Mas vai depender de todas o que vai acontecer nesses 3 próximos meses. Tá? Então, falar em eleição municipal também, tu vê que ninguém está falando em eleição municipal. Tu vê que os nomes que começavam a surgir com possíveis candidatos em cada município, ninguém mais fala na eleição municipal porque há uma preocupação muito grande com o momento que a gente está vivendo, com o enfrentamento da pandemia, na questão da saúde, na questão da economia. Então, eu não vejo. E nós temos uma lei de responsabilidade fiscal hoje. Nós temos controles feitos pelo Ministério Público, tá? Nós temos todo o Tribunal de Contas, Ministério Público, Lei de Responsabilidade Fiscal, que em ano eleitoral o controle é muito maior sobre o governante. Eu não tenho este receio, não tenho este receio. Eu acredito que os municípios eles deverão, sim, ter muita dificuldade, porque quando a gente fala do problema que pode acontecer num colapso no sistema de saúde, quem vai pagar essa conta primeiro é o prefeito e o governador, não é o governo federal. Os hospitais estão nos municípios, os hospitais são estaduais ou têm a Secretaria da Saúde do Estado controlando o que está acontecendo e tendo um mapeamento do que está acontecendo em cada município do seu estado. Então, um colapso do sistema de saúde atinge diretamente o prefeito, a morte de pessoas sem atendimento por falta de um leito de UTI, por falta de um respirador, atinge diretamente o prefeito e o governador. Então, é bom que a gente destaque isso, lembre isto, porque algumas vezes se cobra do governador e se cobra do prefeito, porque o governador e o prefeito tomam medidas não de isolamento. A gente não teve isolamento como teve na Europa. Nós tivemos distanciamento social. Nós não tivemos isolamento social. Nós não tivemos lockdown no Brasil. Tá? Então, é bem diferente do que acontece em vários países do mundo. Tá? Mas mesmo as medidas de isolamento social são criticadas, são cobradas. Olha, o melhor era que todo mundo estivesse circulando normalmente, que o comércio estivesse funcionando normalmente. Não, só que depois acontece as pessoas morrendo sem atendimento, um colapso no sistema de saúde, isto vai ter responsabilização criminal, inclusive, do governante. Tá? Então, é bom que a gente lembre isto. A flexibilização ela tem que acontecer com responsabilidade. Esta questão de tu procurar verificar quanto % da população de um município, do estado e do próprio país já está imunizada, já tem anticorpos com relação ao coronavírus, isso tem que ser com testagem. Tá? Isso é fundamental para a gente ter mais segurança. Tá? Essa testagem vai ter que crescer, vai ter que aumentar, e é fundamental para ter mais segurança nas medidas de flexibilização que começam a acontecer e que vão ter que acontecer de uma forma acelerada dentro do possível e com responsabilidade. Não sei se eu sigo dando sequência também. Por favor, pode dar sequência. Posso. Eu, novamente, faço minhas as palavras do Rigoto. O que eu acrescento? Cada prefeito é um prefeito. Cada prefeito, cada cabeça uma sentença. Eu sempre entendi na política que claro que é natural que o prefeito, que o político, que o ser político goste de ter aprovação e goste de ter, digamos, o retorno político em relação às suas decisões. Um bom retorno político. Eu sempre acreditei que a boa atitude, a atitude correta, mesmo que não consiga aprovação
na segunda-feira, ela ir por quarta ou quinta-feira, essa aprovação vem. Isso está acontecendo muito evidentemente com o governo Temer. Então, nesse momento, o ideal seria que todos os agentes políticos mirassem e fizessem apostas conscientes de que estão fazendo a coisa certa, mesmo que um pense uma coisa e outro pense outra. É difícil manter um isolamento, confinamento? É. Agora, prefeito, para mim, o gestor, quem tem o comando disso, a decisão que ele for tomar, ele tem que tomar consciente de que está fazendo a coisa certa. Isso é, pelo menos, a forma, no meu modo de ver, de se errar menos nesse processo. Eu acho que nós estamos terminando, eu já vou fazer minhas considerações finais, então, aqui. Olha, eu penso o seguinte, o presidente Bolsonaro, ele foi eleito por mandato de 4 anos, e se foi eleito é porque ele tem condições de ser o presidente da República, que o Brasil precisa que seja nesse momento. A primeira coisa que nós temos que fazer é tirar do horizonte 2 premissas que avançaram muito na guerra virtual que se estabelece hoje no Brasil. Primeiro, o presidente Bolsonaro não existe conspiração para a implantação, nesse momento, de uma ditadura no Brasil. Não existe. E nem existe conspiração no sentido de você fazer o impeachment do presidente da República. São coisas que não existem. Não estou dizendo nem se quisesse, talvez até nos seus desejos mais íntimos alguém queira isso. Agora, não existem as condições. Nenhum Congresso tem condição de fazer o impeachment. O presidente tem condição de promover a implantação de uma ditadura. Então, isso não vai acontecer. Vamos tirar isso do horizonte. Tirar esse medo. Esse medo, muito para mim, no meu pensamento, muitas vezes é utilizado por parte da assessoria mais próxima do presidente. O Rigoto citou grandes ministros e competentes, eu concordo com ele, mas, daqui a pouco, naquela proximidade mais íntima do presidente, me parece que tem gente que insiste em colocar junto a ele esse temor até para se manter valorizado do processo. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente há uns 25, 30 dias atrás. E toda a minha conversa foi no sentido de: presidente, olha o poder que o senhor tem. O presidente não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo de nada. Faça o que acha que tem, que efetivamente tem que ser certo. Ouça as pessoas que lhe recomendam serenidade, e toque em frente. Chame para conversar. Ele, mas chamaram para uma reunião o Mandetta lá no STF. Presidente, você imagina se o presidente do STF ou o presidente da Câmara pode lhe chamar para uma reunião? Quem tem que chamar para a reunião é o senhor. E ele chamou. Ali na frente, sabe que chamou uma reunião com os poderes. Então, eu acho que o presidente tem condições, mesmo tendo, e vou dizer, eu não estou aqui para bajular ninguém, eu acho que o presidente errou nesse processo até agora. Tá? Pelo menos até domingo. Segunda-feira parece estar. Então, a partir de agora, se estabeleça como esse líder que a nação precisa nesse momento, tirando do seu horizonte qualquer risco ao seu mandato. Tirando do seu horizonte, isso não vai acontecer. E, principalmente, tendo confiança de que a reeleição depende não do que fizer fulano, ciclano, beltrano, que pode até ser seus adversários na eleição, mas do que o senhor fizer. Porque reeleição no Brasil ninguém perdeu. Ninguém perdeu a reeleição no Brasil. Fazendo as coisas em conformidade com uma certa lógica, efetivamente, não existe risco até 2022. E isso tem que ser tirado do horizonte nesse momento. É por isso que eu torço, e concluo agradecendo a oportunidade. Espero que as minhas considerações tenham tido utilidade àqueles que nos prestigiaram acompanhando esse bate-papo virtual. Ministro Marum, nós que agradecemos por aceitar o convite, certamente sempre a competência em trazer todo o know-how dessa vivência dentro da política foi muito importante, tenho certeza que agregou a todos que participaram. Eu vou passar também as considerações finais ao Giovanni Tumeleiro. Quero agradecer ao Giovanni por ter feito a mediação desse debate.
Eduardo, Oi. Eduardo, se tu me permite, antes do Giovanni, que na verdade nos coordenou, eu respondi a pergunta, mas não agradeci e não fiz as minhas considerações finais. Eu só quero mais uma vez agradecer o convite. Mas eu já vou lhe passar para as considerações finais depois, então tá. governador. Então por último, ali a gente faz as considerações. Então, eu quero agradecimento ao Giovanni e queria ressaltar também, Giovanni, o trabalho e o papel que o Jornal do Comércio sempre feito de maneira equilibrada, de ouvir os setores da economia, equilibrando esse contexto de economia, saúde, vida. Por tantos anos, o Jornal do Comércio tem essa credibilidade e vem fazendo de uma forma cada vez mais. E eu acho que essas questões de redes sociais, essas disseminações, mostram uma oportunidade, quantos veículos com credibilidade podem crescer. E eu tenho certeza que o Jornal do Comércio, com a tua liderança e de toda a família, também tem feito. Eu também faço isso uma consideração ao Alexandre Gadri, que aqui nos acompanha também, no Grupo Pampa, que também tem a mesma linha. Então, a saudação especial a vocês dos veículos de comunicação, que são muito importantes nesse debate e nessa construção de uma retomada coordenada, gradativa e responsável. Então, Giovanni, as tuas considerações. Ótimo. Pode passar ao governador Igor. Muito obrigado, Eduardo. Com certeza a gente tem feito um trabalho sério, né, e tentado preservar ao máximo a nossa credibilidade, ainda mais nos tempos de hoje com fake news. Então, com certeza também estamos vendo um espaço muito nobre para a gente ocupar e com certeza ser referência aí em negócios, né, em questões econômicas aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então, gostaria de aproveitar o momento em fazer e dizer que eu estou muito honrado em participar com vocês aí, ter ouvido as exposições, a experiência de vocês que já tiveram uma longa data em Brasília, né? Foram deputados, conseguiram ter destaque e conseguiram trazer muita clareza em aspectos muito importantes sobre a governabilidade, né, nessa situação de extrema crise que estamos passando. Então, passo a palavra ao nosso governador Germano Rigotto para que possa finalizar aí nosso debate. Muito obrigado. Bem, eu quero, Giovanni, Eduardo, agradecer o convite. Quando tu fala do trabalho da imprensa, eu acho que a saída da crise passa muito pela boa informação, e a boa informação é o que o Jornal do Comércio faz. Quando falou o Gadré, o nosso amigo Paulo Sérgio, a Rede Pampa Gadré, ela faz um trabalho bonito, mas quando eu acordo cedo, muito cedo sempre, Giovanni, eu tenho na porta de casa o Jornal do Comércio. Então, cedinho, 6 horas da manhã, eu estou lá abrindo, já lendo o Brenol, lendo o Fernando Alves, lendo o Afonso Ritter, lendo o Eduardo Binzeli, lendo o Edgar Lisboa, as colunas, mas não as colunas, o conteúdo do Jornal do Comércio. Então, eu quero dizer ao Mércio, à Valéria, a ti, que tem esse papel importante de conduzir hoje a empresa, o trabalho que começou com a dona Zaida. Eu tenho um carinho muito grande pela dona Zaida. Quando fui governador, eu convivi com a dona Zaida, e toda a equipe do Jornal do Comércio, que é um trabalho exemplar. Então, eu fico muito feliz de ter podido participar dessa live com a condução tua, com a condução do Eduardo, que tem a responsabilidade de construir esses diálogos, e o Eduardo tem feito isso com muita competência, e muito feliz de ter estado ao lado do Marum, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, com tudo aquilo que ele tem para ajudar a que se encontre os caminhos que precisamos. E o caminho que precisamos passa por muito diálogo, por muita articulação política, sim, e articulação correta, não fisiológica, não a clientelista, não toma lá da cá, mas o diálogo e uma articulação política que signifique, eu não tenho dúvida, passado para enfrentar os efeitos econômicos dessa pandemia, as reformas vão ter que ser aceleradas fortemente no Congresso Nacional. Quer dizer, a reforma administrativa, a reforma tributária, uma revisão do Pacto Federativo que discuta
o que vai fazer a União, o Estado, o município, e o que vai financiar essas atribuições, ou não havendo esse bater-cabeça, esse dinheiro público passeando da União para o Estado, para o município, se perdendo na corrupção, no fisiologismo, no clientelismo, parte dele, porque tu não tem clareza no que deve ser a função da União, a função do Estado, do município, o que vai financiar essas funções. Isso é revisar o Pacto Federativo. Então, esta pandemia vai fazer com que nós tenhamos um mundo totalmente diferente no comportamento individual e no comportamento dos governos. E quando eu falo governos, eu estou falando dos poderes, que vão ser muito mais cobrados, muito mais exigidos. Tá? E aí eu estou falando no executivo, eu estou falando no legislativo, eu estou falando no judiciário, nos 3 níveis de poder. Então, eu fico muito feliz de ter podido participar dessa live. Me coloco, Eduardo, à disposição sempre que tu necessitar. E, mais uma vez, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam e que muitos não tivemos a possibilidade de interagir respondendo perguntas. Mas eu fico à disposição. Obrigado. Obrigado a todos. Uma satisfação enorme estarem conosco. Espero que acompanhem a gente nas próximas lives. E lembrando que os vídeos agora da live completa estão no nosso canal do YouTube. Tá bom? Obrigado, governador. Obrigado, ministro Marum. Obrigado, Giovani. Foi fantástico o que a gente pôde ouvir hoje pela manhã. Espero que a governabilidade continue sendo bem feita e a gente retome os caminhos para um Brasil de crescimento e do Rio Grande do Sul. Forte abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.